Olá para você que se liga no Radio Waves, estamos de volta com mais um episódio do nosso canal. E antes de começarmos a falar do assunto de hoje, gostaria de pedir a sua ajuda, curtindo o nosso vídeo, compartilhando o nosso vídeo, principalmente no YouTube. Se você puder acessar o nosso canal no YouTube e seguir o nosso canal por lá, curtir, agradecemos imensamente, você vai estar dando uma boa ajuda para o nosso projeto. Ok? Vamos falar hoje de um assunto que tem a ver com rádio, mas também tem a ver com outro assunto que é a educação nesses tempos de pandemia. Antes de entrar no assunto, eu gostaria de expor a vocês que, além da experiência em radialismo, eu também tenho uma experiência e formação na área tecnológica e educacional. Eu trabalhei ao longo de muito tempo no setor educacional com a implementação de projetos que introduziam tecnologia como ferramenta de ensino. Na Sociedade Paranaense Divina Providência foi onde eu trabalhei mais tempo coordenando projetos nessa área, que eram lá em base Apple, um projeto da Apple americana, e depois um projeto com base Linux também. Trabalhamos nessas duas frentes durante muito tempo, sempre em contato com profissionais da área de educação. Atuei em treinamentos de profissionais em várias unidades escolares do Sistema Paranaense Divina Providência em Santa Catarina e no estado do Paraná. Tendo essa experiência, tendo essa visão da área educacional e também com a formação na área tecnológica, eu pude acompanhar já de muitos anos atrás o desenvolvimento da utilização da informática como uma ferramenta de ensino. Infelizmente, isso não aconteceu na velocidade que se previa. E ainda hoje, em tempos atuais, as ferramentas que estão disponíveis para serem utilizadas pelas escolas como um instrumento de educação ainda não são utilizadas em sua totalidade. Agora, nesses tempos de pandemia, há uma necessidade de utilização dessas ferramentas e nós temos duas realidades. De um lado, professores que não estão habituados e nem treinados para utilizar as ferramentas disponíveis para fazer aulas online, fazer lives, esse tipo de coisa. E do outro lado temos alunos que não têm acesso às ferramentas, não têm acesso à internet. Claro, eu estou generalizando de uma forma global. Existem escolas, existem situações sociais diferentes entre unidades escolares, entre cidades, entre regiões do Brasil. Mas, falando de uma maneira global, existem muitas situações como estas que eu citei, de profissionais que carecem de algum treinamento e experiência para poder utilizar de uma forma efetiva os recursos disponíveis, de uma forma eficiente que traga resultado para o aprendizado dos alunos. E também a carência de acesso. Alguém pode estar se perguntando aonde que o radialismo entra nessa história, já que o Radio Waves é um canal feito para falar de radialismo. Já há algum tempo eu tenho acompanhado um projeto que acontece em Maceió, onde a utilização do rádio virou a solução para esse problema que eu citei, né? Utilizando-se novamente o rádio como um meio de comunicação cultural e educacional. Rádio aulas. Lembra do tempo do rádio, quando a TV ainda não tinha a penetração que tinha como mídia social, né, de informação? O rádio tinha até novela, né? No rádio tudo acontecia em torno do rádio. Havia aquela máxima, né, que agora eu não me lembro de quem é a frase, mas eu vou colocar depois na legenda aí para fazer jus ao autor dessa frase dessa época, né? O rádio informa, a TV confirma e o jornal documenta. Uma frase incrível da área de comunicação, né? E realmente, nessa cidade, um projeto que teve destaque até recentemente na Rede Globo, numa notícia no Jornal Nacional,
encontrou a saída. Nessa cidade, por condições geográficas, em muitos locais mais do interior, a cidade é do interior, não pega sinal de celular. É uma região de serra, uma região complicada. Então, às vezes, o aluno tem celular, mas não tem sinal para acessar a internet. Tem também os alunos carentes, que não têm acesso por uma carência financeira. Então, qual a solução que foi dada? Rádio aula. Os professores dão as aulas através do rádio, os alunos escutam o rádio em casa, aqueles que podem interagem de alguma maneira, telefonando para a emissora de rádio para fazer a sua pergunta ao professor, ou mandando um WhatsApp, aqueles que têm acesso, obviamente, né? Mas enfim, o centro de tudo está num meio de comunicação extremamente acessível e que até as crianças de famílias mais carentes utilizam com tranquilidade. Escutam as aulas pelo rádio, fazem os exercícios, né, e depois entregam as tarefas que são solicitadas periodicamente na unidade escolar a qual pertencem. Então, é um método que resolve essa questão do acesso, facilita para o professor porque ele não precisa manusear nenhuma tecnologia complexa ou alguma tecnologia da qual ele não tenha conhecimento suficiente para usar de forma efetiva e vai lá na rádio, dá a sua aula no espaço, no horário que existe próprio para isso, né? E se o professor não pode ir para a rádio, ele ainda tem alternativas, como, por exemplo, gravar o seu áudio, a sua aula em áudio no celular e enviar para a rádio via WhatsApp ou via e-mail, e a rádio coloca no ar as referidas aulas. A rádio está prestando um papel extremamente relevante para a sociedade e ainda pode ganhar dinheiro com isso, né? Porque pode receber uma ajuda pública, uma ajuda da prefeitura, por exemplo, ou do governo do estado, se tratar de uma entidade escolar estadual, para manter esses programas no ar, e pode também ter patrocínios para esses programas. Por que não? Por que não ter um programa patrocinado? A audiência é garantida. Então, uma empresa que venda produtos cujo público-alvo são alunos de escola, né? Uma loja de materiais escolares, por exemplo. Por que não botar propaganda, patrocinar o programa de aula, de rádio-aula, né? Então, quer dizer, tudo pode ser aproveitado de uma maneira bem efetiva. E o rádio está aí para ser utilizado, acessível para todos e pode ser realmente eficiente, como está sendo atestado nos acompanhamentos que até o Ministério da Educação está fazendo nesse projeto que está acontecendo lá. O projeto se transformou num exemplo, provavelmente agora que ganhou dimensão nacional por ter tido uma matéria numa rede de TV que tem abrangência nacional, deve certamente inspirar outras regiões a seguir o mesmo caminho, né? Enquanto as pessoas não podem sair de casa, enquanto os alunos estão em casa sem ter aulas no método tradicional, por que não a utilização do rádio para prestar esse tipo de apoio e democratizar de uma vez por todas a questão do acesso? Todo mundo pode ouvir um programa de rádio e pode ser um programa cultural. E de quebra ainda, qualquer pessoa da comunidade pode estar ouvindo esse programa e adquirindo cultura com isso, né? Então, há um papel social muito importante. Houve um tempo no passado em que aulas eram dadas até pela televisão, né? Quem nunca ouviu falar do telecurso primeiro grau, telecurso segundo grau, que a própria Rede Globo transmitia de manhã, né? São projetos que podem utilizar os meios de comunicação de uma maneira muito eficiente e eles estão aí para isso, para prestar esse tipo de assessoria à comunidade. O programa de hoje não tem nenhuma finalidade política nem de crítica às coisas que estão sendo feitas na área educacional nesses tempos de pandemia. Tem sim a ideia, a vontade, a intenção de trazer esse belo exemplo que lá resolveu o problema da acessibilidade e da praticidade de transmitir os conteúdos para os alunos, né? Quem sabe aqui para a nossa região isso também não seja algo interessante. Ok? Se você tem uma opinião sobre isso, manifeste para a gente. Positiva, negativa, a favor, contrária. Coloque a sua opinião aqui. Se você preferir falar alguma coisa sobre rádio, utilizando um vídeo, mande para o nosso canal. A gente publica o vídeo aí
e a gente pode interagir dessa forma aqui no Radio Waves, que é um canal destinado a falar tudo que tem alguma coisa a ver com radialismo. Gostou do episódio de hoje? Então curta, compartilhe e, como eu disse no início, se você puder dar uma passadinha lá no nosso canal no YouTube para dar uma força por lá, agradecemos imensamente. Entre no canal do YouTube, vou botar aí na tela o endereço se você está assistindo esse vídeo pelo Facebook ou pelo Instagram. Dá uma chegadinha lá no YouTube, entra no canal, inscreve-se no canal. Se você desejar receber notificações dos nossos vídeos, ative o sininho de notificação. Ok? Muito obrigado e até o nosso próximo episódio. Então, meus queridos alunos do primeiro ano, na página 103 tem dizendo passo a passo como se monta a estrutura, né, do DNA.